Paz seja convosco, amém, irmãos? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 12 e 13. Diz assim: Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos mais uma vez nesta casa de oração, para juntos honrarmos e glorificarmos o Senhor como Deus da nossa vida, do nosso ministério. E pedimos, ó Pai querido e santo, em nome de Jesus, que o Senhor fale individualmente a cada um nessa noite. Por isso pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e dê ao nosso conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, conduza todas as coisas e glorifica o nome do Senhor Jesus neste lugar. Nós oramos assim, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Na vida nós iremos enfrentar muitos desafios. E muitos deles são proporcionados pelo próprio Deus, para que possamos ver neste processo o agir de Deus em nossas vidas. E também para que possamos revelar o poder de Deus para as pessoas. Pois, quando nós somos questionados pela famosa frase, como você conseguiu? Normalmente quem passa por desafios e vence, sempre ouve essa frase: mas como é que você conseguiu? E daí, como resposta também, chega uma outra frase bastante conhecida que diz assim: foi Deus quem fez. Mas a passagem da primeira multiplicação dos peixes nos traz muitas lições importantes quando nós estivermos diante desses desafios que a vida nos proporciona. E então, que nós possamos aprender nessa noite, ouvir a voz do Espírito Santo acerca deste assunto, porque foi acerca disso que ele ministrou ao meu coração para a noite de hoje. Então, irmãos, temos muitas lições a aprender aqui neste texto, para que nós possamos reagir aos desafios da vida. Porque os desafios que surgem não são para nos derrotar, nem para nos frustrar, mas para que nós venhamos reagir a eles. Amém, irmãos? E reagir de uma forma correta. Reagir de uma forma que traga para nós resultado. Reagir de uma forma que traga para nós vitória. Porque nós somos chamados, eu e você, para sermos mais do que vencedores. Então, se Deus proporciona desafios na nossa vida, não é porque Ele quer nos derrotar, mas porque Ele quer que nós sejamos vitoriosos diante destes desafios. Mas muitos, na verdade, acabam fracassando. Por quê? Porque decidem trilhar por caminhos errados, decidem escolher erradamente, E aí, então, acaba se frustrando. Mas este texto ensina, em primeiro lugar, a jamais menosprezar o que nós temos nas mãos para começar o desafio. Diga assim comigo: jamais menospreze o que tem nas mãos para começar a vencer o desafio. Preste atenção.
Amados, nós não iremos vencer os nossos desafios se, como os discípulos, menosprezarmos o que temos em mãos. Como hebreus que eram, certamente eles, em algum momento das suas vidas, e principalmente na parte da infância, eles ouviram, a história, por exemplo, da viúva endividada nos dias do profeta Eliseu. Que ela, com um pouco de óleo que ela tinha em mãos, ela venceu o desafio que se apresentou para ela. E ela pagou as suas dívidas e ainda viveu do resto, como diz a palavra de Deus. Mas os discípulos, irmãos, eles menosprezaram o que eles tinham em mãos. Eles disseram assim: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Essa palavra é de menosprezo. E nós não podemos desprezar, não podemos olhar de qualquer forma o pouco que está nas nossas mãos, se nós somos colocados diante de um desafio. E aqui Jesus coloca os discípulos em um desafio. Porque Jesus disse: dê vocês de comer. Então, queridos, em nome de Jesus, quando se apresentar um desafio na sua vida, por mais que aquilo que está na sua mão pareça pouco, entenda que você serve um Deus que pode transformar aquele pouco em muito, que pode transformar aquilo que parece em derrota na sua vida em vitória. Não importa para Deus se você tem muito, não. Com o pouco Ele faz. Com o pouco Ele realiza. Às vezes nós achamos que só iremos conseguir vencer se nós tivermos muito. E é um erro muito grande. Então, em nome de Jesus, nunca menospreze o que você tem em mãos. Você veja aquela viúva, falando dos dias de Eliseu, quando o profeta pergunta o que você tem em casa, ela disse assim: olha, a tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de óleo. E quando o profeta dá instrução para ela pegar vasilhas vazias de óleo e fechar a sua porta, e depois com aquele pouco óleo começar a encher as vasilhas, ela não questionou, nem duvidou, e disse assim: mas profeta, como é que vai ser isso? Como é que eu vou encher vasilhas vazias com um pouco de óleo? Amados, esse é o nosso erro, sempre querendo questionar como Deus vai fazer as coisas. Sempre querendo questionar como Deus irá agir, quando nós precisamos agir com fé. Então, em nome de Jesus, quando surgirem desafios na sua vida, em primeiro lugar, não menospreze o pouco que está em suas mãos. Porque esse, que parece pouco, é o começo da vitória. É o começo de uma construção vitoriosa, em nome de Jesus. Eu já falei aqui há muitos anos atrás, Tudo que hoje é grande, um dia já foi pequeno. Hoje nós nos impressionamos com algumas marcas, lojas, que se tornaram imensas, mas elas não começaram imensas, elas começaram pequenas. Mas houve pessoas que acreditaram e foram firmes em enfrentar os desafios que todos enfrentam, sem desistir, não menosprezando os pequenos começos, não menosprezando os pequenos inícios, mas agindo de forma diferente. Em segundo lugar, jamais dificulte as coisas usando meios naturais. Diga assim: jamais dificulte as coisas usando os meios naturais. É interessante, muitos, a grande maioria, olha, vou dizer para você que quase 100% dos cristãos, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus. Quase 100% dos cristãos, quando estão diante de desafios, procuram sempre resolver as coisas por meios naturais. Como solução para aqueles problemas, os discípulos pensaram em ir eles comprar comida para aquele povo. Nós acabamos de ler isso no texto.
Senhor, nós só temos aqui 5 pães. Será que nós temos que sair daqui e ir comprar pão para toda essa gente? Olharam para os meios naturais. E quando nós olhamos para os meios naturais, irmãos, aí as coisas ficam difíceis. Porque naqueles dias mesmos, seria impossível poucos homens, 12 eram os discípulos, trazer alimento para aquela multidão. Só eram contados homens e tinha 5.000 homens. Mas eu acredito que no total, irmãos, tinha mais de 10.000 pessoas ali, entre mulheres e crianças. Você acha que 12 homens iriam conseguir sair da onde estavam, ir numa cidade e conseguir comprar alimento para mais de 10.000 pessoas? É muito difícil. Então, quando você está diante dos desafios da vida, você jamais pode querer resolver as coisas através dos meios naturais. Puxa, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso resolver isso? Por meios naturais, jamais. Porque você não terá condições. Você já imaginou, irmãos, se Josué fosse procurar algum meio natural para entrar na cidade de Jericó? Jamais ele conseguiria entrar. Nos dias de hoje, talvez, com bombas e dinamites, olha, ainda não sei se ele seria bem sucedido assim, já de primeira. Talvez um míssil, né? Mas naqueles dias, humanamente falando, era impossível derrubar as muralhas de Jericó por meios naturais. E esse era o desafio que estava diante dele. Entrar e tomar posse da terra prometida. Mas por meios naturais, jamais ele conseguiria. Jamais ele conseguiria. Então você precisa entender que quando nós estamos diante dos desafios da vida, nós precisamos de uma ajuda divina. Precisamos de uma ajuda sobrenatural. Então não podemos seguir pelo caminho dos meios naturais. Por quê? Se eu decidir seguir pelos caminhos naturais, o que vai acontecer? Eu vou ser levado ao desânimo, eu vou ser levado a um sentimento de impotência, porque, amados, um pequeno problema se torna em uma impossível realização quando eu olho por meios naturais. Então preste atenção, porque nós aprendemos com os discípulos 2 caminhos a não seguirmos. Não menosprezarmos o que temos em mãos e não dificultarmos usando meios naturais. Mas agora nós vamos ver Jesus entrando em cena, ensinando, na verdade, para os discípulos, porque os discípulos tiveram a possibilidade de serem desafiados pelo Senhor Jesus, mas também serem ensinados a resolver e a vencer esse desafio. E a primeira lição que o Senhor Jesus dá é, de antes de mais nada, organização. Diga assim, organizar-se é necessário antes de começar. Diga de novo, organizar-se é necessário antes de começar. Esse foi o primeiro passo que Jesus tomou, quando ele pede para que os seus discípulos façam com que aquela multidão se assentem em grupos de 50. Irmãos, pense aqui, você está, Jesus, digamos que não existe esse altar, como nós estamos todos no mesmo nível aqui agora. Aí Jesus está diante de uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Ele de pé, olhando para mais de 10.000 pessoas, num lugar mais alto como eu estou, é fácil de olhar quando termina, irmãos? Mas quando você olha no mesmo nível das pessoas para 10.000 pessoas, você pensa, meu Deus, aonde vai acabar? E Jesus faz algo extraordinário. Ele manda dividir em grupos e manda o quê? Se assentar. Porque quando você tem a visão de que existe um começo e existe um fim, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Quem está me entendendo, diga amém.
Quando você olha algo que você não consegue ver aonde termina, você diz, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir? Olha, parece que nunca tem fim isso. Mas quando você se organiza e você vê aonde começa e onde termina, você diz, opa, não é tão difícil assim. Eu posso chegar até lá. Eu posso enfrentar este problema e vencer. Então, quando nós estamos diante de qualquer desafio, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é nos organizar e procurar enxergar aonde é que nós temos que atingir, qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta. Então, quando toda aquela multidão se assenta em grupo, diminui. Quem está me entendendo, diga amém. Diminui. É uma ilusão de óptica, mas diminui mesmo. E você começa a se sentir mais encorajado a enfrentar o problema. Porque você já não vê algo acima de você. Eles estão sentados, então estão abaixo. E ainda você consegue enxergar onde está começando e aonde finda o número de pessoas. Então, irmãos, você precisa entender que se você não se organiza, você não pode começar. Então, se você quer vencer os desafios que a vida apresenta para você, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar. Se são dívidas que você tem que pagar, organize as suas dívidas. Comece, amados, por aquela mais fácil de pagar. Faça de tal forma que você olhe e diga assim, opa, isso aqui não é tão difícil de resolver. Então, organize-se. E Jesus faz exatamente isso. Ele faz a multidão assentar em grupos para que ele possa ver aonde começa e aonde termina. Então, irmãos, é de suma importância quando você vai começar a enfrentar o desafio, a se organizar. Primeiro, não menosprezar o que tem nas tuas mãos. Amém, irmãos? Nunca menospreze. Segundo, jamais procure resolver as formas por meios naturais. Terceiro, comece a se organizar. Comece a pôr em ordem as coisas. Quando você chega numa bagunça, né? Quando você chega numa bagunça, às vezes você olha, vamos pegar um exemplo bem clássico e bem simples aqui. Às vezes você olha para uma pia cheia de louça para lavar. Tem gente que olha e se vê desesperado quando olha aquela pia de louça para lavar. Mas se você pega e separa os pratos, dos copos, das panelas, dos talheres, você vê que já não é muita coisa. Por quê? Porque você não vê tudo jogado, você vê que são quantos itens a se lavar? Os pratos, os copos, as panelas e os talheres. Aí você pega, lava primeiro os pratos, lava os copos, né? Vamos dizer assim, enxágua e põe ali no seca-louça ali, né? O secador de louça. Aí pega as panelas, lava, pega. Quando você viu, você terminou. Por quê? Porque você se organizou. Você não começou assim, um copo, um garfo, uma colher, uma panela, porque isso faz com que você demore para você realizar aquela situação. E é um desafio tão simples. Mas tudo na nossa vida, quando nós vamos resolver, você precisa aprender a organizar. A organização é muito importante, porque diminui o tamanho do problema. Quem está me entendendo, diga amém. Diminui. Uma coisa é você ver um monte de papel em cima da mesa. Outra coisa é você ver 4 grupos de papel. De repente você olha um monte, mas quando você olha que só são 4 grupos, você diz assim, opa, só são 4 grupos, eu posso resolver isso aqui. Eu resolvo primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Mas quando você quer resolver tudo ao mesmo tempo, você não consegue. Você se sente incapaz, você se sente impotente de resolver aquele problema. Por isso é importante organizar. O problema das pessoas, quando vão resolver problemas, já começa aqui, na falta de organização. A organização ajuda muita coisa. Mas não termina por aí. Jesus ainda ensina uma segunda lição da parte dele. Diga assim comigo, abençoar a provisão que temos em mãos. Os discípulos menosprezaram,
Mas Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes. Use sempre palavras para abençoar o que você tem em mãos. Porque é só desta forma que você vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida. Quanto mais você amaldiçoa, pior fica. Irmãos, eu já preguei aqui quantas vezes sobre o poder da palavra. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então liberte-se do vocabulário do fracasso. Isto é muito pouco, isto aqui não dá para nada, liberte-se disso. Este é um salário de miséria, este é um salário que não dá para nada, este é um salário que eu não vou conseguir pagar as contas. Você já está destinando o futuro dele através das suas palavras. Mesmo que pareça, querido, abra a sua boca para abençoar. A Bíblia diz que Jesus pegou nas mãos os 5 pães e abençoou. Ele não disse isso aqui é pouco. Ele pegou e abençoou. Ore. Agradeça a Deus por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Louve ao Senhor. Senhor, olha, eu te louvo por esse salário, eu te louvo por isso que o Senhor está colocando na minha mão, em nome do Senhor Jesus. Porque enquanto você não fizer isso, querido, dificilmente você vai experimentar da multiplicação de Deus. E no que diz respeito a finanças, por favor, não esqueça de ser dizimista. Você vai, olha, uma hora, seja prudente e veja, você que não é dizimista fiel, se você for colocar na ponta do lápis o que você tem de prejuízo, você vai ver que é mais do que você dizima. Você pega, de repente, sei lá, quanto está um salário, quanto que uma pessoa recebe, digamos que receba 2 mil reais. Qual seria o dízimo? 200. Você pode negar a Deus esses 200. Mas como você não dizimou e você deixou a porta para o devorador agir na sua vida, o devorador vai vir e vai gerar um problema maior do que os 200 reais para você. Você podia pegar os 200, levar na casa de Deus e ter a bênção da parte do Senhor nos 90. Mas como você é duro de coração, você pegou os 200, mas o prejuízo que você teve foi de 400. Faça esse cálculo. Eu já fiz. A única vez que eu deixei de dar o dízimo na minha vida, irmão, foi a pior besteira que eu fiz no mundo. Porque o mundo espiritual é tão real quanto o físico. E se Deus dá essa instrução para nós sermos dizimistas, é porque Ele sabe que para nós é o melhor caminho. Aí você não dizima, aí estraga o carro, quebra a televisão, fura o pneu. Fura não, arrebenta o pneu daí, né? Porque furar ainda paga quinzão ali para arrumar. Por quê? Porque você deixou de abençoar o que Deus colocou nas tuas mãos. Porque na parte financeira, o que abençoa mesmo, querido, não é a oração que o pastor faz quando você traz o envelope ali. O que traz a bênção de Deus mesmo é se aquele valor que você está colocando ali dentro é realmente o valor que era para você colocar. Porque a palavra é dízimo. Dízimo é a 10ª parte. 10ª parte de 10 laranjas é uma laranja. 10ª parte de 1000 laranjas são 100 laranjas. 10ª parte de 10 mil laranjas são 1000 laranjas. E lembre-se que 9.000 fica nas suas mãos, 1000 vai para o Senhor. E aquelas 9.000 ainda Deus abençoa. Então, querido, em nome de Jesus, abençoe o que está nas tuas mãos. Não importa se parece pouco. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, quando eu comecei a colocar em ordem as minhas finanças, eu tinha um planejamento, uma folha, eu já falei isso, né? Já falei isso, quando eu comecei a acertar as minhas dívidas, tinha aquela folha, lá em cima eu colocava o total do que eu recebia. Primeira coisa que eu fazia, eram as 2 primeiras despesas, dízimo e oferta. E depois eu começava a pagar. Irmãos, hoje quem tem uma dívida de 5.000, ganhando 2.000, ganhando 1.000 e pouco, é fácil. Eu quero ver você devendo quase 10 mil reais, tendo que pagar a sua dívida, ganhando 300 reais por mês. Mas Deus fez. Deus me deu essa graça, porque organização, fé,
abençoar o que vem nas mãos. Aprenda isso, querido. Abençoe. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e abençoou. Ele não disse, mas o que é isso aqui? Não dá para nada. Vocês estão brincando comigo, né? 5 pães, 2 peixes aqui. Irmãos, não foi assim que Jesus agiu. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e abençoou. Jesus era liberto do vocabulário do fracasso. Amém, irmãos? Então, veja só, já é mais um passo importante para você que quer vencer desafio. Abençoe. Abençoe o teu emprego. Lembre-se que se você está empregado, tem muitos desempregados. Então, abençoe o seu emprego. Lembre-se que tem gente numa situação pior do que a sua, então não reclame. Abençoe. Abençoe a sua empresa, abençoe seu patrão, abençoe o que você ganha em nome do Senhor Jesus. Porque é dessa forma, querido, que você começa a andar com fidelidade diante de Deus. E Deus diz assim, se você for fiel no muito, se você for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Amém, irmãos? Ninguém vai começar como presidente da empresa, querido. Deus não faz isso. Deus não age dessa forma. E o último ensinamento do Senhor Jesus para nós nessa noite, para que nós possamos vencer os nossos desafios. Diga assim: começar por aqueles que estão próximos e não pelos últimos. Amém? Dá para entender isso? Comece pelos próximos, não pelos últimos. A Bíblia diz que Jesus abençoou os pães e começou a repartir. Começou a repartir. Deu aqui primeiro para os 12, né? Deu aqui para Tiago, para João, para Pedro, né? Deu ali. E aqueles ali começaram, né? Dividir nos outros grupos, né? Comece pelos que estão próximos. Não comece pelos últimos. Quando você olha de lá para o início, também é difícil. Mas quando você começa acertando o que está aqui de você, aquilo que você colocou perto, os que precisam ser iniciados, né? Os que estão no início. Por isso da organização. Por isso que é preciso se organizar. Porque quando você não organiza, você não sabe por aonde começar. Mas quando você se organiza, você sabe por aonde começar e sabe aonde irá terminar. Quem está me entendendo, diga amém. Então comece pelos mais próximos. Por aqui, organize. Olha, eu posso começar por esses aqui eu vou conseguir pagar, esses aqui eu vou esperar um pouquinho, esses aqui eu tenho que, né, esperar um pouco mais. Mas quando você vai pagando, quando você vê, irmãos, está tudo resolvido, está tudo pago. Quando Jesus olhou, quando todos perceberam ali, todos já estavam alimentados e ainda tinha sobras. Amém, irmãos? Olha que coisa gloriosa. Todos já tinham se alimentado e já tinha sobras. Por quê? Porque tomou-se decisões certas. Amém, irmãos? Então Jesus, ele fez um desafio para os seus discípulos. Os seus discípulos se viram perdidos sem saber como resolver. Menosprezaram, tentaram resolver por meios naturais. Ele disse assim: gente, não é assim. Não é assim que se resolve. Vamos se organizar primeiro. Vamos abençoar aquilo que está nas nossas mãos. E vamos começar a acertar. Amém, irmãos? Porque para que uma coisa termine, precisa se iniciar. Amém, irmãos? Diga assim: para que algo termine, precisa se iniciar. Você nunca vai terminar o ginásio se você não começar ele. Você nunca vai conseguir pagar suas contas se você não iniciar a pagar elas. Você precisa iniciar e ir até o fim. Porque não são os que ficam pela metade que vencem. São aqueles que vão até o fim. Quem está me entendendo, diga amém. Amados, Deus deu condição para todos nós de sermos pessoas abençoadas e vitoriosas. Você olha para os discípulos, quem eram os discípulos? Eram pessoas formadas, ricas? Não, eram pescadores. Pessoas do povo. Mas que Deus instruiu e fez destes homens vitoriosos.
que depois enfrentaram tantos desafios na vida e venceram. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, preste atenção. Não fique inerte aos desafios da vida. Pastor, o que é isso? Não fique parado. Não fique parado, esperando que uma hora venha cair do céu uma solução para você. Não. Se você tem uma dívida a pagar, querido, não fique esperando que vá cair dinheiro do céu para você pagar. E outra, se você quer sair das dívidas, não compre nada sem antes pagar o que você está devendo. Em nome de Jesus. Não fique inerte. Resolva. Em nome de Jesus. Com a ajuda de Deus. Amém, irmãos? Reaja a cada um dos desafios. Se o desafio apareceu, reaja a esse desafio. Não por meios naturais, por meios sobrenaturais. Ore a Deus. Senhor. Amados, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus não foi lhe dado para você pular falando em línguas. Línguas é um dom. Paulo diz que orava, e é importante você orar em línguas. Na sua oração pessoal, principalmente, é muito importante você orar em línguas, para que você edifique a si mesmo. E outra, quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que está orando. Então, quando você ora em línguas, você tem a certeza de uma coisa: o Espírito está falando com Deus de forma correta aquilo que você precisa. Mas o Espírito Santo de Deus, se você for estudar a função do Espírito de Deus na sua vida, Jesus não disse que ele viria para você falar em línguas. João disse que o Espírito Santo ele veio com algumas funções. Primeiro, guiar em você em toda a verdade. Ensinar para você todas as coisas. E fazer você lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ser uma pessoa que está do seu lado para te ajudar. Então, querido, ore, peça ao Espírito Santo, me ajude. Tu és o meu guia, me guia a sair dessa dificuldade, me guia a sair deste problema. Orou, vai para a palavra. Porque o Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. E a verdade é o que é, irmãos? A palavra de Deus. Vai lá. Amados, é impressionante como Deus dirige aqueles que verdadeiramente buscam. Eu não posso querer buscar só o sobrenatural do Espírito, porque não foi para isso que o Senhor Jesus enviou. Os dons foram enviados para nós ganharmos os ímpios, mas para nós que somos cristãos, irmãos, nós não precisamos ser ganhos. Para falar a verdade, eu vou ser sincero com você, você não precisa nem de palavra profética, querido. Porque você como crente, você sabe o que vai acontecer com o mundo ou não sabe? As coisas vão melhorar? Não. Por quê? Porque se melhorar, Jesus não volta. As coisas vão piorar? Vão. Por quê? Porque o anticristo tem que aparecer. Então o Espírito Santo foi dado para cada um de nós como crentes, para nos guiar nessa vida, para que nós possamos viver vitoriosamente, em nome de Jesus. Os dons, na verdade, é mais para aqueles que ministram para o povo, para aqueles que fazem parte do corpo ministerial da igreja. Mas o Espírito Santo não foi dado só para os líderes, ele foi dado para todo o povo. Veja que coisa linda, o Espírito Santo guiando Cornélio. Cornélio nem era crente ainda. Mas o Espírito Santo guiando Cornélio, dizendo assim: olha, Cornélio, seguinte, mande chamar Pedro, ele está lá na casa de Simão, o curtidor. Mande chamar eles e ouça a palavra que ele vai te dizer. Mas pastor, não foi o anjo? Foi, mas foi o Espírito Santo através do anjo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está falando com Pedro lá na casa de Simão, o Espírito Santo diz assim para Pedro: Pedro, está chegando 2 homens aí, fui eu que enviei, acompanhe eles. Então você veja o Espírito Santo guiando Cornélio a trazer salvação para sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. O Espírito Santo orientou Josué, parecia uma loucura, mas o Espírito Santo orientou Josué, disse assim: Josué, você vai rodear a cidade por 7 vezes, e na 7ª vez você vai fazer o povo gritar e louvar o Senhor, porque as muralhas vão ruir. Parece loucura, mas irmãos, a Bíblia diz que Deus torna a sabedoria deste mundo louca diante da sabedoria dele.
Então busque, Espírito Santo, eu preciso que você me dê direção, me dê uma orientação, como é que eu posso sair dessa situação, como é que eu posso sair desse problema, como é que eu posso pagar essas dívidas, irmãos? Eu falo isso porque foi assim que eu venci dessa área, nos desafios. Mas uma coisa que o Espírito Santo sempre vai guiar você, buscar Deus sempre em primeiro lugar. Não é? Porque os segredos estão todos nas Escrituras, irmãos, não estão em outro lugar. Então reaja a cada um dos desafios com fé. O que é fé? Certeza de que Deus vai ser com você. Amém, irmãos? E mais, reaja com ousadia que o Espírito Santo de Deus dá. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia e de moderação. Seja ousado. Olha a Deus, olha naquela empresa que você está devendo e pergunte, quanto eu estou devendo aí? Olha, eu não tenho tudo isso, mas como é que nós podemos acertar isso? Porque, irmãos, enquanto você não começa, você não termina. Tem uma dívida, vai lá, olha, como é que eu posso pagar essa dívida? Eu não posso, esse valor todo eu não tenho, mas olha, eu posso pagar para você o valor lá do início, dividido em tantas prestações. Quer? Aceita? Resolveu, glória a Deus, primeira vitória. Amém, irmãos? Mas procure resolver, não deixe se transformar numa montanha difícil de você chegar até o pico dela, em nome de Jesus. Por isso, peça direção, porque o Espírito Santo de Deus vai te dirigir. Olha, irmãos, eu lembro quando eu estava com uma dívida na Disapel, orando, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, eu não tinha dinheiro. Se você olhasse meus 2 bolsos e a minha carteira, não sei se você ia achar algum centavo. Mas o Espírito Santo, eu precisava acertar, já tinha acertado algumas, e eu estava orando, Senhor, como é que eu posso acertar agora a dívida da Disapel, Senhor? Eu preciso acertar meu nome, porque senão eu não vou poder ir para a convenção, não vou poder ser obreiro. Porque para ser pastor na Igreja Velha Quadrangular, irmãos, tem que ter o nome limpo, tem que ter ficha limpa, você está me entendendo? Eu falei assim, Senhor, eu não vou poder ir. Aí o Espírito Santo disse assim, liga para Disapel. Liguei. Fiz a loucura na época, né? Mas por isso que eu digo, ousadia pela fé. Fiz lá um acerto com eles. E, irmãos, Deus providenciou, Deus abriu porta, eu paguei. Mas se eu ficasse jogando com a barriga, nunca eu ia sair daquilo. Então não menospreze, né, o que você tem e procure resolver. Os primeiros que estão ali, aquilo que você considera mais fácil, que está mais fácil de você resolver. Quando eu digo mais próximo, também quero dizer mais fácil de começar a se resolver. Amém, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Porque se eu preciso alimentar, vamos dar um exemplo aqui, ó, a irmã Terezinha e a irmã Vandeci lá, o que é mais fácil? Eu ir lá na irmã Vandeci ou vim aqui na irmã Terezinha? É mais fácil eu começar por aqui. Porque quando eu chego nela, eu já resolvo. E diminuo também o espaço entre a irmã Vandeci. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, em nome de Jesus, reaja com a ousadia do Espírito Santo e vença cada um dos desafios em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, os desafios que nos são dados, não são dados para nos derrotar, mas para nos colocar em altos lugares. Amém, irmãos? Todos aqueles que foram desafiados e enfrentaram os desafios, depois ocuparam lugares de maior honra. Amém, irmãos? É só você estudar a palavra de Deus. É só você ver José, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, Davi. Pessoas que enfrentaram desafios, mas que venceram os desafios, porque buscaram a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Ore siri sandalamas. Sabe por que Deus colocou esse desafio na sua frente, meu irmão? É porque Ele sabe que você pode.
É porque Ele sabe que você consegue. Sabe por que Deus colocou esse desafio na sua vida? Porque Ele quer engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus. E não tem como engrandecer o seu nome, querido, sem os desafios. Você só conhece os grandes nomes da Bíblia hoje porque eles enfrentaram grandes desafios. Você não conheceria José se José fosse desafiado da forma que foi. Sair das masmorras do Egito para ser governador. Você não iria conhecer Davi se Davi não começasse pelo gigante Golias. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, você precisa enfrentar os desafios, querido. Não é fugir deles. Não é correr deles. E não é do seu jeito as coisas. É do jeito de Deus. E Jesus ensina isso para nós na multiplicação dos peixes. Porque Jesus lançou um desafio para os discípulos. Olha, deem vocês de alimento todo esse povo. Irmãos, ainda hoje, alimentar mais de 10 mil pessoas não é fácil. Ainda hoje, alimentar mais de 10 mil pessoas não é fácil. Você vai fazer aí uma festinha para 50, veja se é fácil. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, aqueles discípulos venceram aquele problema e ainda houve sobras. Amém, igreja? Agora, não adianta você querer fazer do seu jeito. Não adianta você querer fazer do seu jeito. É do jeito de Deus. Então, o meu pedido para você nessa noite é que você peça ao Espírito Santo que te ajude, que te dê sabedoria, que te dê discernimento, que te capacite a você vencer cada desafio que se apresenta diante de você. Fale com Deus. Ore siri sandalamas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. A Tua palavra foi ministrada. Eu não sei quais são os desafios que os meus irmãos e as minhas irmãs estão enfrentando. Eu só sei de uma coisa, Pai. Se eles querem vencer esses desafios, eles precisam ouvir a instrução do Senhor nessa noite através da Sua palavra. Eles precisam parar de reclamar daquilo que tem nas suas mãos. Eles não podem menosprezar o que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Ore siri sandalamas. Porque para que o milagre da multiplicação aconteça, é preciso abençoar como Jesus fez, não menosprezar. Se eles querem vencer, eles precisam buscar direção, conselho do Senhor, e não tentar resolver as coisas pelos meios naturais. Porque quando estamos diante de desafios sobrenaturais, não são com meios naturais que nós iremos resolver. Ore siri sandalamas. Meu Deus, que cada palavra que foi ministrada aqui nessa noite possa ficar gravada no espírito dos teus filhos e filhas, e que eles tomam uma decisão firme, convicta, diante de Ti, de seguir por esses caminhos, de ouvir esses conselhos, de aprender essas lições tão importantes para vencer os desafios da vida, em nome de Jesus. Ore siri sandalamas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ore calaramas surimiandas. Ore liricanda laramachirimiricaias suri. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja poderosamente. Em nome de Jesus, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Ore siri sandalamas. Ore siri sandalaramachirimicaias. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Ori siri sandalamas. Ori calaramas surimiandas. Põe as tuas mãos em posição de receber aí. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite uma unção de resolver problemas difíceis. Põe as suas mãos em posição de receber aí. Em nome de Jesus. Comece a receber esta unção. Receba uma unção sobrenatural para resolver problemas difíceis. Receba do Espírito Santo de Deus aí. Receba do Espírito Santo de Deus aí. Ori siri sandalamas. Receba esta unção. Receba esta unção. Receba esta unção. Receba esta unção do Espírito Santo. Ori siri sandalamas. Receba esta mesma unção que estava sobre Jesus, que deu a ele condições de resolver este problema seríssimo naquele deserto. Ori siri sandalamas. Você não será mais vencido pelos grandes problemas que surgirem na sua caminhada, porque Deus está te dando agora unção para vencer. Receba pela fé esta unção que eu ministro sobre a tua vida agora. Receba agora. Ori siri sandalamas. Receba desta unção, receba desta unção, receba desta unção. Ori calarabashuri micanteleremaias. Receba esta unção. Ori siri sandalaramas surimiandas. Ori liricandalamas. Receba desta unção. Receba desta unção nessa noite. Ori siri sandalamas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Bezalel e deu a ele uma unção para ele trabalhar com artefatos de madeira, ouro, prata. O Espírito Santo de Deus veio sobre você nessa noite numa unção para te dar capacidade de resolver questões difíceis. Receba pela fé. Ori siri sandalamas. Ori liricanda laramashiri miricai suri. Ori liricanda lamas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ori siri sandalamas. Não diga mais eu não posso, não diga mais eu não consigo. Quando você estiver diante de grandes desafios, diga assim: me dá esse desafio aqui. Me dá esse desafio aqui que eu quero ver como é que eu vou resolver. Ori siri sandalamas. Me dá esse problema aqui que eu quero resolver. Ori siri sandalaramas surimiandas. Em nome de Jesus, receba desta unção agora. Receba desta unção agora. Receba desta unção agora. Aleluia. Glória a Deus. Ori siri sandalamas. Ori calaramasuri micanteleremacheias. Ori liricandalamas. Deus está te ungindo nessa noite. Deus está te ungindo nessa noite. Ori siri sandalamas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Diga graças a Deus. Diga viva Jesus.